Do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para trazer um pouquinho da palavra de Deus ao seu coração. Hoje, 28 de abril do ano de 2020, ainda estamos nesse momento delicado de isolamento, mas temos visto o Senhor Deus nos fortalecendo e ajudando com a nossa fé. Eu sou o pastor Wagner de Barros, espero que você esteja aí firme e possa, assim, estar, apesar das lutas e das provas, possa estar, assim, se regozijando no Senhor, se alegrando no Senhor nosso Deus. Vamos a mais uma transmissão, e eu já digo a você que nós, assim, também temos a nossa transmissão compartilhada em sincronia com a Segunda Igreja Batista de Ribeirão Preto, no Facebook da nossa igreja, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Todas as nossas mensagens depois vão também para o nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Então, esteja compartilhando as nossas transmissões. Definitivamente, muitos amigos nossos não são os seus, e muitos amigos seus também não são os nossos amigos. Por conta disso, vamos então fazer, a propaganda das transmissões, vamos ouvir a palavra de Deus e levar também a palavra de Deus àqueles que precisam ouvi-la. Não é verdade? Eu gostaria que você deixasse o seu boa noite, eu gostaria que você deixasse aí um alô sobre como a nossa transmissão está chegando até você, e eu espero, assim, que não haja nenhuma dificuldade, nenhum problema hoje na nossa transmissão. Tá certo? Então, estamos aqui mais uma vez, ainda ninguém, deu o seu boa noite, a sua participação. Quero crer que nós estamos, assim, chegando em cada casa, em cada lar, acima de tudo, em cada coração, para abençoar as vidas, abençoar as famílias, abençoar cada um que esteja aí conectado. Vamos orar e pedir as bênçãos de Deus, que o Senhor possa ser louvado e engrandecido no nosso meio, hoje aqui. Pai, obrigado por essa oportunidade. Abençoe, ó Pai, que a sua palavra possa ser honrada, exaltada e glorificada. Por favor, Senhor, essa é a minha oração. Eu te peço porque eu preciso de Ti nesse momento. Usa-me, ó Pai, poderosamente para falar apenas de Ti. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, já temos aqui algumas pessoas dando boa noite. Muito obrigado, então, por sua participação. Deixe-nos saber, então, sobre como a nossa transmissão está chegando aí, somente o nosso sinal, se está tendo muitas interrupções, se está chegando limpinho. Às vezes o problema é aqui, às vezes o problema é aí, às vezes é do próprio, os veículos mesmo que trabalham, na nossa internet. Mas vamos ao que interessa. Hoje à noite eu quero voltar ao texto de ontem. Ontem nós estivemos em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então eu quero convidar você de novo a ir a esse texto. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz a palavra de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hoje à noite nós vamos de novo trabalhar neste contexto, mas especificamente ficar mais no versículo de número 6, versículo que foi usado ontem, e vamos hoje estar, assim, trabalhando um pouco mais nele. Hoje o tema do nosso devocional, do nosso estudo é esse. Hoje nós vamos falar sobre as ferramentas da fé. As ferramentas da fé. Muito bem, quem é que nunca usou em algum momento na sua vida uma ferramenta? Na verdade, principalmente os homens, eles têm, a maioria deles, eles têm na sua casa poucas ou muitas, mas nós costumamos ter algumas ferramentas, pelo menos aquelas ferramentas básicas, para algum serviço aqui, outro ali, Eu tenho no meu escritório, eu tenho uma caixa, na verdade, 2 caixas com algumas ferramentas básicas. E como elas são úteis, quando precisamos de algum serviço simples, como elas são úteis. E, na verdade, até as pessoas
que são profissionais, aqueles que trabalham em alguma área, seja ela qual for, eles também precisam de ferramentas. Então, a verdade é que, por mais que sejamos ou tenhamos alguma habilidade, algum dom, algum conhecimento, algum preparo, as ferramentas são fundamentais. Hoje nós vamos falar sobre as ferramentas da fé. A Bíblia nos fala aqui que sem fé é impossível. Perdão. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra impossível, claro que todo mundo sabe, mas de certa forma o dicionário diz que algo impossível é algo que não pode acontecer, não tem jeito de ser realizado. Uma definição mais pobre, assim, dentro de uma força da expressão, às vezes se emprega na nossa língua portuguesa que o impossível é algo difícil de acontecer. Mas não é o que está acontecendo, ou pelo menos o que está sendo ensinado nesse texto aqui. Esse texto bíblico aqui, quando fala sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível mesmo. Não conseguimos agradar ao Senhor sem a fé que realmente chega até o trono da sua graça. Portanto, vemos que o próprio texto nos mostra a importância do exercício da fé cristã. E por conta disso, essa fé sendo de verdade genuína, bíblica, espiritual, ela agrada a Deus. E isso já é suficiente, porque, de certa forma, a Bíblia nos ensina que nós devemos sempre fazer tudo para a glória de Deus, quer dizer, para agradar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, olha só como a fé é importante, quer dizer o quê? Eu não agrado Deus, eu não consigo fazer as coisas para a honra e a glória de Deus se eu não tenho a fé correta. Portanto, hoje à noite, nós vamos falar sobre, de uma maneira bem simples, bem direta, sobre as ferramentas da fé. Nós devemos ter uma fé, então, que esteja agradando ao Senhor. Como é, então, esta fé que a Bíblia ensina? Como é? Hoje vamos falar sobre as ferramentas da fé. Fique comigo. É um estudo, um devocional bem simples, bem objetivo. Mas se você e eu, se nós colocarmos em prática, nós seremos grandemente abençoados por Deus. Vamos lá? Em primeiro lugar, sobre as ferramentas da fé, a primeira ferramenta que nós vemos, que é importante, é a ferramenta de aproximação. A fé, ela é uma ferramenta de aproximação. A Bíblia, então, nos fala nesse versículo: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, e veja bem, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Veja então que o texto diz: aquele que se aproxima de Deus. Então, existem duas expressões aqui muito fortes e nos levam para o campo do extremismo importante, porque diz: é necessário, quer dizer, então, a fé, para se aproximar de Deus, a fé, ela é fundamental, ninguém se aproxima de Deus sem fé, e a Bíblia, então, nos diz, de novo, trago a você a expressão, é impossível. Então, são expressões muito fortes. É impossível e é necessário. Então, diante disso, nós vemos a importância do tema, a importância do assunto. Então, a grande verdade é que ninguém, então, ele se aproxima de Deus sem a fé. Sem a fé ensinada na Bíblia, sem a fé que está sendo ensinada nesse contexto aqui. Mais uma vez, lembro você que nós estamos na galeria dos heróis da fé. Foi sobre eles que nós falamos ontem, sobre homens e mulheres, então, que entraram nesse grupo de fé, assim, que deve ser imitada. Então, em primeiro lugar, nós vemos que fé, ela é ferramenta de quê? Ela é ferramenta de aproximação. Aproximação. E é interessante porque também
perceba comigo que essa expressão também colocada aqui, né, aquele que se aproxima de Deus, ela é importante ser destacada porque você já percebeu que sempre que você se aproxima de algo ou alguém, alguma coisa a gente faz, não é verdade? Sempre que nós nos aproximamos de alguma coisa, nós tomamos alguma atitude, nós nos preparamos. Você se lembra do dia que você se casou? Quando se aproximou a data do casamento, a hora do casamento, o momento do casamento, você se lembra como você se preparou? Você, homem, mulher, noivo, noiva? Você se lembra quando se aproximou o momento em que você estava chegando num lugar turístico? Na verdade, a gente fica ansioso, já começamos a preparar, né, o celular para bater fotos e tudo mais. Nós nos preparamos. Você se lembra quando se aproximou o momento para comer a comida do dia a dia? Você vai lá, você lava suas mãos, você senta na mesa, você se prepara, você ora, você agradece. É interessante porque tudo aquilo que a gente vai fazer na vida, quando nós nos aproximamos daquele alguém ou daquele momento, nós nos preparamos. Então a Bíblia agora está nos falando que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, então, ele esteja agindo com fé. E com a fé que está sendo ensinada no texto. Então, em primeiro lugar, a primeira ferramenta da fé é essa. Ela é a ferramenta de aproximação. Você não vai conseguir se aproximar de Deus sem fé. Segundo lugar, não apenas nós temos a ferramenta de aproximação, mas em segundo lugar nós temos a ferramenta de afirmação. Portanto, a Bíblia nos fala, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, diz a Bíblia, creia que ele exista. Creia que ele existe, ou que ele exista. Parece assim até, desculpa a expressão, chover no molhado, mas, puxa vida, aquele que se aproxima de Deus, é claro que crê que ele existe. Bom, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso, um segundo detalhe em relação a essa afirmação, mas, na verdade, ao pé da letra, nós vemos que aquele que se aproxima de Deus, ele crê que na existência de Deus existe o poder de Deus para operar naquela necessidade. Nós precisamos crer que ele existe naquele o quê? Naquele problema, naquela luta, naquela prova. E isso acaba sendo uma ferramenta de quê? De afirmação de fé, afirmação de crença. É uma ferramenta que afirma, que confirma a nossa convicção. E esse segundo ponto é importante, quando Deus fala, aquele que se aproxima, é importante que creia que ele exista, porque a verdade é que até mesmo entre o povo de Deus, entre os crentes, a impressão que dá é que muitas vezes nós oramos, nós cultuamos, nós oramos, nós buscamos, mas a nossa fé ela é muito falha. Nós oramos, mas ao mesmo tempo, inconscientemente, duvidamos. Existe um exemplo muito claro desse nas Escrituras Sagradas, que é o exemplo de Tomé. Tomé foi um dos discípulos do Senhor, ele andou com o Senhor, ele viu os ensinamentos do Senhor. E quando Jesus Cristo morreu, e apareceram algumas testemunhas, né, da sua ressurreição, Tomé, ele duvidou, ele disse, eu só acredito se eu ver os cravos. Então, nós somos assim, até mesmo os discípulos do Senhor mostraram uma certa incredulidade. Lembra que nós falamos ainda essa semana sobre Pedro sendo liberto da prisão? A igreja estava orando. E quando a menina bateu ali e disse, olha, Pedro está à porta, duvidaram, falaram, ela está delirando, ela está louca. Então, é interessante que a Bíblia está aqui nos falando, olha, você está buscando, você está orando, você precisa de verdade crer que ele existe, que ele exista. Precisa haver realmente essa afirmação dentro da mente daqueles que oram, daqueles que buscam.
E algumas das pessoas mencionadas na galeria dos heróis da fé são um exemplo importante disso. Já pensou se Noé não acreditasse que Deus existia ou existisse? José, Abraão, Moisés, o libertador de Israel, Gideão, Sansão e os outros mencionados na própria galeria e até mesmo os anônimos mencionados ontem. Imaginem, irmãos, se é realmente aqueles que são o povo de Deus, se eles não tiverem essa afirmação na sua mente, se eles não creem que Deus existe e realmente ele pode abençoar. Agora, esta afirmação, ela não vem apenas na resposta da oração, porque nem sempre Deus opera conforme nós queremos, mas esta afirmação vem na paz, no descanso no Senhor Deus, no nosso Deus. Então, nós precisamos ser sinceros. Realmente, nós estamos com esta afirmação da nossa fé? Estamos com essa afirmação? Eu tenho ouvido alguns crentes falando assim, e pedindo até ajuda na sua fé sobre, será que Deus realmente existe? Será que ele está ouvindo? Será que ele está me escutando? Parece que nada está acontecendo. Meu amado, a nossa fé precisa estar firmada não na resposta de Deus, mas na existência realmente de Deus, independente da resposta do Senhor. A Bíblia nos fala que é necessário que aquele que se aproxima creia que ele exista. Não está falando creia que ele vai responder, os céus vão se abrir, a oração será... Não, existem orações que dentro do plano de Deus não são respondidas, mas isso não significa que ele não exista. Precisa haver esta afirmação. Aquele que se aproxima precisa ter esta convicção. Então, é uma ferramenta importante. Primeiro, nós vimos a aproximação correta. Segundo, nós vimos a afirmação correta. Creia que ele exista. Você que está me ouvindo agora, você precisa crer que Deus existe. Ponto. Só isso. Você precisa crer que ele existe. Crer. E não é difícil crer que Deus existe. Olhe no espelho. Nós somos criaturas de Deus. Olhe para o céu, não é verdade? A Bíblia diz, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Olhe para a palavra de Deus e as profecias que se cumpriram e as outras que ainda vão se cumprir. Afirmação, afirmação. Busque, procure por esta afirmação. Mas vamos correr, temos que terminar, pois é apenas um devocional. Primeiro, a aproximação. Segundo, a afirmação. E a terceira ferramenta da fé é a aprovação. Porque diz, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele é galardoador. Ah, que grande bênção. Que grande bênção. William Plumer, ele disse, fé em Deus sempre será coroada. E é verdade. A maior aprovação da fé é essa, de que o Senhor, ele coroa, ele dá galardões, ele dá prêmios para quem realmente se aproxima dele com esta fé. E pasme, na verdade, o maior prêmio, o maior galardão da fé não é a resposta da oração, como eu disse no ponto 2, mas o maior prêmio da fé, o maior galardão da fé é o fato de termos um Deus que está nos escutando. É aquela paz que entra e excede todo o entendimento. É termos um Deus presente, pois ele é Deus Emanuel, Deus conosco. A Bíblia diz que ele é galardoador dos que o buscam. Ele vai coroar os que o buscam. Ele vai. E na Bíblia nós temos dezenas de relatos de pessoas que foram premiados com esta fé. Até alguns que morreram por causa da sua fé em Deus, mas mesmo assim foram premiados à aprovação. Então, que grande bênção. Claro que somos premiados por Deus também ainda hoje.
quando nós orarmos com esta fé. Meu amado, que ferramenta maravilhosa. Como é bom receber a aprovação de Deus. Você já foi aprovado em alguma coisa? Já foi? Eu me lembro quando eu tirei carta. Eu tive o privilégio de passar no primeiro exame. E eu estava até desconfiado que isso não ia acontecer, porque eu ouvi de muitas pessoas que repetiram, não é verdade? Mas Deus me abençoou, Ele me deu a bênção de, no primeiro exame, ser aprovado. Ah, que alegria, que bênção. E você que já foi aprovado em algum teste de emprego, já foi aprovado até mesmo em alguma questão de faculdade, ou mesmo numa simples prova que fez, aprovação. É tão bom quando a gente recebe também a aprovação de alguém, né, através de um elogio, a aprovação de um chefe, de um patrão, a aprovação de um pai, de uma mãe, por alguma coisa que foi feito, a aprovação dentro até mesmo do ministério da igreja, com pessoas agradecendo e sendo abençoados por algo que você fez. É bom ser aprovado. Melhor ainda, é ser aprovado por Deus. Por Deus. E a Bíblia diz que esta fé aqui, ela dá a mim e a você a aprovação de Deus. É Deus te agradando. É Deus realmente ficando feliz com a nossa confiança, com a nossa aproximação, com a nossa crença. E é por causa disso que você agora bate o olho, você olha assim no contexto aqui de Hebreus 11, e você se maravilha, eu me maravilho com tantos homens e mulheres de fé. De fé. Portanto, diante disso, eu termino o nosso devocional dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. E eu pergunto a você, como está a sua fé, meu amado? Você tem usado as ferramentas, estas ferramentas que a fé proporciona? Temos usado ou temos negligenciado? Que o Senhor Deus nos ajude. Pai, nessa hora, provavelmente nós temos pessoas que ainda não são crentes em Cristo. Que através de uma oração simples e sincera eles possam entregar suas vidas a Jesus. Orando, confessando pecados e pedindo para Jesus salvá-los. Abençoe, ó Pai, porque também temos crentes que, com certeza, nós podemos melhorar na nossa fé. Eu não sei se alguém vai orar assim, ó Pai, mas eu oro por mim. Por favor, Senhor, ajude-me, aumente a minha fé. Pai, abençoe agora cada um. Nesta noite, pedimos pelo nosso país, pelo nosso presidente, os nossos governantes, pelo nosso mundo, e que toda essa pandemia o Senhor possa estar realizando o teu plano e alcançando os teus propósitos, ó Pai. Por favor, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, termino a minha transmissão agradecendo a sua participação. Amanhã, 18h30, culto infantil, com a dona Érica, o Zé e a Filó. Aqui, todos, né? Numa transmissão para alegrar as nossas crianças, instruir as nossas crianças e termos um tempo também, né, de alegria na palavra de Deus e descontração com os fantoches. Também, às 20 horas, culto de oração e estudo da palavra de Deus. Termino agora o nosso devocional com a nossa divisa. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe. Amém e amém. Obrigado por sua participação aqui. Vou ver depois todas, tá? E curtir. Deus abençoe.